COP, hoje é segunda-feira de uma semana que já começa curta. É feriado nos Estados Unidos, na quinta-feira, o Dia de Ação de Graças. Os mercados estarão fechados e na sexta-feira eles vão funcionar só até a 1 da tarde. Apesar do feriado lá nos Estados Unidos, por lá teremos números muito importantes que podem mexer com a precificação do mercado global. Teremos, por exemplo, o número da inflação mais usado para a tomada de decisão do Banco Central americano, o chamado PCE, que engloba uma inflação mais ampla do que o tal do CPI, que é o índice de inflação ao consumidor americano. Teremos também o número das vendas ao varejo e aqui no Brasil, a PEC dos precatórios continua roubando a cena, até que haja uma definição às incertezas provocadas pela votação, não votação, muda o texto, não muda o texto, volta para a Câmara, não volta para a Câmara. Isso tudo traz muita volatilidade no mercado financeiro brasileiro. Além disso, teremos indicadores importantes, indicador de inflação. O IPCA 15 sai na quinta-feira. O IPCA 15 é importante porque ele funciona como uma prévia do que será a inflação de novembro pelo índice oficial, que é o IPCA cheio. A diferença entre um e o outro é o período de apuração do comportamento dos preços. O IPCA 15, como o próprio nome diz, ele acompanha o comportamento dos preços do dia 15 do mês anterior, no caso outubro, até o dia 15 de novembro. Já o IPCA, ele é a inflação fechada do mês, do início ao final do mês de novembro. E qual é a expectativa? Todo mundo está achando que a inflação vai se desacelerar, já em consequência da elevação da taxa básica de juros, a Selic, pelo Banco Central, de uma forma mais agressiva. Esse índice, em outubro, veio em 1,2%. E a expectativa é que haja um recuo para algo em torno de 1,1%. O importante nesse caso é a tendência de desaceleração de inflação no Brasil. Além da inflação dos Estados Unidos, da inflação no Brasil, nós teremos a divulgação daquele índice que tem como consequência a sua melhora ou a sua piora, o bom comportamento da inflação, que são os PMIs. Os PMIs são índices de atividade que são medidos por uma empresa privada, a Markit, mas são acompanhados pelo mundo inteiro. A gente tem o PMI do setor de serviços e o PMI do setor industrial. E nós teremos a divulgação desses números do PMI lá nos Estados Unidos. O que quer dizer o PMI? Ele é um índice que vai de 0 a 100, mas acima de 50 ele mostra que a economia, que aquele setor, ou industrial ou setor de serviços, está em expansão. Então, será uma semana cheia de dados, incluindo, dentre eles, o PIB americano no terceiro trimestre. A expectativa é que a economia tenha crescido por lá 2,2%. Qualquer coisa diferente disso provoca volatilidade nos mercados. Portanto, uma semana que já começa curta, mas com muito indicador para mexer com o comportamento do investidor, que mais uma vez fica de olho no peixe e no gato, ou seja, na inflação e na recuperação da atividade econômica. E em paralelo, todo mundo apreensivo, olhando o comportamento do Covid-19 naquilo que já vem sendo chamado de quarta onda lá na Europa, e a gente torcendo para que as coisas sejam controladas. Esse aumento no caso de Covid já derrubou as bolsas europeias na semana passada e também o preço do barril de petróleo, já que alguns países, como a Áustria, anunciaram a volta do lockdown. E aí, você está fazendo o quê? Como eu disse aqui, lá na sexta-feira, a gente deveria estar fazendo a inscrição para o 17º encontro dos profissionais de contabilidade das cooperativas mineiras. Esse encontro é no dia 26 de novembro e será realizado de forma virtual. E mais, confira quais foram os grandes campeões da última rodada do Copa Esportes. É só entrar lá no site da Alceng. Te aguardo. Até sexta.